Olá, boa noite, meninas. Entrei de novo aqui, porque estava dando um problema aqui na live. Novo agora, iniciar de novo para ver se dá certo agora. Entrei de novo porque não estava funcionando direito as coisas. E aí agora eu tô tentando conectar de novo. Agora vai dar certo, em nome de Jesus. Só um minutinho. Só um minutinho, meninas. Gi, eu tô tentando aceitar a sua solicitação e não tá indo. Fica só aguardando um minutinho, peraí. Gente, que luta! Vai dar certo em nome de Jesus. Meu Deus, eu aceito a solicitação da Gi para ela entrar e não vai. Ai, agora foi. Então, isso eu te Amiga, agora foi. Ah, você não tá me vendo agora? Amiga do céu, que luta! Acho melhor te deixar assim agora, né? Mas tá repreendido em nome de Jesus, mano. Em nome de Jesus. Sempre dá um probleminha ou outro, mas com você hoje tá demais. Meu Deus do céu. Não vem meu socorro, Pai. Tem misericórdia. Sinal que vai ser uma bênção, amiga. Acho que a gente vai ter que fazer assim, pode ser? Eu vou passar Felicifogo de falar com escuro. Sangue de Jesus. Me ajuda, Pai. Ai, Jesus. Você quer tentar sair e entrar de novo? Que daí vai atrasar mais um pouquinho. Vou tentar só mais uma vez. Vou tentar só mais uma vez. Tá bom. Tá ruim falar assim com escuro, né? Vou tentar. Tá. Gente, tá uma luta aqui, mas Deus sabe de todas as coisas. Só Deus sabe o quanto que essa live vai ser uma bênção na vida de tantas pessoas, né? E o inimigo faz de tudo pra não dar certo. Sempre acontece alguma coisa no comecinho, mas dessa vez tá demais, né? Vou tentar enviar a solicitação para ela, ou aguardar ela enviar para mim. Aí ela enviou, vou tentar aceitar. Ai, Jesus, que dê certo agora. Ó, até para aceitar uma luta. Não aceita logo de cara. Agora. Não vejo você, mas tá bom, amigo. O Senhor é comigo. Vamos passar por esse teste. Amém, amiga. Amém, amiga. Né? Sim. Ele quer, então vamos. Vai ser um desafio, mas você vai dar conta. Tem que dar. Jesus seja comigo. Deixa eu chegar ao Senhor. Você está sendo esmagada até para ministrar a palavra de esmagamento. Ai, Senhor. É tão difícil estar aqui, né? Mas tá bom. Vamos lá. A gente não retrocede, né, Marcela? A gente é daquelas que corre atrás, que corre para trás. Vamos para frente sempre. Sim. Você quer orar para começar ou eu posso orar? Ora, já repreendendo todo mundo. Vou orar então. Pai, quero te agradecer pelo dia de hoje, por essa oportunidade riquíssima, Senhor, de estar aqui com a Gi, com esse tema tão profundo, essencial e pontual. Obrigada, Senhor, pela vida da Gisele. Muito obrigada por estar aqui conosco nessa live. Vai quebrando toda barreira, todo laço maligno, Senhor, para que essa live não aconteça. Talvez nem eu e a Gi tenha dimensão do quanto essa palavra vai ser pontual para muitas mulheres, vai alinhar muitas mulheres, vai trazer muita clareza a respeito desse tema do sofrimento. Senhor, então que toda barreira seja quebrada, em nome de Jesus, inspira a Gi em cada palavra, ajude ela, Senhor, nesse desafio dela não estar me enxergando, que esteja tudo escuro ali para ela, mas que
ela sabe que o Senhor está conduzindo essa live, estará conduzindo cada uma de suas palavras, que seja muito pontual, que não seja Gisele, mas seja o Espírito Santo através da Gisele, porque só o Senhor sabe cada palavra que precisa ser ministrada aqui, cada mulher que precisa ouvir essa palavra. Então, que o Senhor vá de encontro com cada vida, cada alma, cada coração. Em nome de Jesus, usa a Gi, Senhor, ela é uma filha amada, rendida a Ti, rendida ao direcionamento do Espírito Santo. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A Gi falou, bora pra cima. A Má falou assim, bora pra cima que foguete não dá ré. É isso aí, né, Má? Vamos lá, essa frase dela eu uso bastante. Bora, porque já entrou mesmo na live, já disse sim, né? Então vamos pra frente agora. Gente, mas que é ruim, hein? Nossa, mas o Senhor é bom. Senhor, me deixa chegar, Senhor, amar através dessa escuridão. Amiga. Tem que ir, né? Você quer que eu já fale? Já comece? Vou te apresentar primeiro, para quem não te conhece, apesar que eu sei que vai ter muita gente em comum aqui que conhece tanto a mim quanto você, né? Mas se caso alguém não conheça, né? Até mesmo porque depois sobe pro YouTube, daí entra pessoas que nem eu conheço lá, né? Então essa é a Gisele, é uma amiga muito querida, que tem sido uma mentora na nossa vida. Tem sido uma mentora na nossa vida, minha e das meninas. É uma conexão do céu, a gente é da mesma igreja, o Senhor nos conectou para grandes propósitos e ela tem sido uma bênção na minha vida, uma bênção na vida das meninas que nós estamos conectadas. Ela é mãe, ela é esposa, ela é serva do Senhor, uma mulher realmente que me inspira, uma serva amada de Deus, obediente, rendida. E é uma honra para mim, amiga, ter você aqui para ministrar os nossos corações, como você mesma me diz. Só transborda do que você está cheia. Amém, minha amiga querida, amém. Tudo recíproco. Eu acho engraçado quando você usa a palavra mentora, mas amém. Foi o Senhor que nos conectou, né? E aí foi uma segurando a mão da outra no período da conexão, né? Foi no momento certo, hora certa, na nossa amizade. É um presente para mim, viu? A nossa vida, Má. Então vamos lá. Quando a Mari me chamou, né, convidando para estar fazendo aqui essa live, eu não imaginava que ia ser pro escuro. Oh, Jesus. E aí eu já até brinquei com ela, falei assim, Má, eu só vou aceitar porque o Senhor já está falando comigo desde cedo sobre não tema, ser forte, corajosa, vai para cima, né? E aí eu tinha acabado de fazer uma oração, ele tinha acabado de usar uma serva dele, que eu amo muito, mandado um áudio para mim de mulher corajosa, que a gente não anda para trás. Eu até compartilhei com vocês esse áudio, né, Má? E na hora eu senti que não era para mim não dizer não mesmo. Eu estou no período onde eu me considero que estou trabalhando para o Senhor, mas às escondidas eu amo isso. Eu amo estar assim, o secreto escondidinho. Então a evidência para mim é só por ele chamar mesmo, né? Só quando ele convoca para estar assim à frente, porque tudo é por ele para ele. E eu estava amando, para falar a verdade, tá quietinha. E aí a Má abriu a porta, porque ela convidou, daí eu recebi mais convites. E aí eu falei assim, ok, eu falei, amiga, eu só vou aceitar, porque o Senhor falou no meu coração, então vamos para cima. E o interessante que eu contei isso para ela, que eu estava limpando a minha casa, o Senhor estava ministrando algumas coisas no coração, que já tem algum tempo, que eu vou compartilhar com vocês hoje, e eu tinha acabado de dizer para mim mesma, eu nem tinha feito uma... Oi, Clarinha, Clarinha dando oi, Clarinha da sua. Tudo bem, princesa? Eu tinha acabado de fazer, conversar comigo mesma, não é minha oração. Eu achava que não era, né? Porque a gente faz essas coisas, né? A gente esquece que a nossa vida está no controle do amor de Deus e o Espírito Santo, que conduz tudo. É ele que coloca a gente querer efetuar as palavras para oração. E aí eu falei assim para mim mesma, que eu falei, nossa Senhor, me dá a oportunidade de falar sobre ele, assim, em evidência, né? E pensando isso mesmo, trazendo uma palavra. E eu puder escolher o tema, porque às vezes já não nos dá o tema, né? E eu puder escolher o tema, eu vou perguntar para ele se eu posso falar sobre isso.
Ele está ministrando meu coração sobre as azeitonas amassadas. Eu falei, eu vou perguntar para ele se eu posso ministrar sobre isso. E aí, uns minutos depois, a Mar vem me manda mensagem e falou para mim, Gi, mas que você sentir diferente, quero que você fale que Deus está fazendo no seu coração. Eu falei, nossa, mas era assim, Deus conhece a filha. Ela não tem dúvida, né, Mari? Ela não tem dúvida que é ele. Deus conhece a filha, gente, Deus conhece. E aí, assim, ó, eu queria fazer uma abertura com vocês, dando uma introdução sobre por que eu cheguei nessa... Eu não, né? O senhor me trouxe para esse tema. Eu acredito que não só eu, mas nós estamos vivendo os últimos dias, né? Eu acho que tá difícil para todo mundo, cada um aí na sua questão, né? E eu também, com as minhas dificuldades, o Senhor aí lapidando, e para Ele nos lapidar, a gente passa pelo processo, né? Esses momentos difíceis. E eu comecei as minhas conexões, meus contatos, as pessoas que ligam, nos pedindo oração, nos contando, aconselhamento, conversando, pedindo ajuda, em diferentes áreas, sabe? Em relacionamento, tanto trabalho, ou casamento, amigos, saúde, vida financeira, nossa, diferentes áreas mesmo. E era sempre uma pergunta, o porquê? Por quê? O porquê? Então, o porquê que está passando por aquele processo, o porquê do sofrimento. E aí, eu até escrevendo um tema, eu coloquei, né, o porquê do sofrimento, porque sofremos. Essa Mari, essa pessoa refinada, ela me olhou, ficou muito mais bonita. E aí eu falei assim, o porquê que nós sofremos? E todas as vezes que alguém chegava e perguntava assim, Gi, mas o porquê disso? Gi, mas o porquê disso? E há um tempo atrás, quando eu comecei aí no processo de desmaiamento, o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração que aquilo me fez permanecer. Então, todas as vezes quando alguém pergunta para mim o porquê do sofrimento, eu compartilho o que o Espírito Santo falou para mim. Que é para se tornar mais parecida com Ele, né? Com Jesus. Então, o sofrimento nos torna mais parecido com Jesus. Mas, eu achando, né? As pessoas perguntavam com a resposta ponta da língua, as pessoas perguntavam com a resposta ponta da língua, e aí no meu intelecto, né? No meu conhecimento, eu já tinha a resposta. E quando, para mim, quando os dias estavam muito mais difíceis mesmo, eu me lembro disso, que Ele ministrou meu coração, para se tornar mais parecido com Jesus. Mas teve um dia em específico, recentemente, onde a sensação minha é que a minha alma gritava, sabe? A minha alma dizia, sabe assim, gritava para mim que o porquê do sofrimento. No meu intelecto, racionalmente falando, eu já tinha resposta para aquilo. Mas dentro de mim isso gritava, né? Então era uma guerra assim, do meu intelecto com as minhas emoções. O porquê, o porquê. E aí, no meu período de devocional, que vou até abrir um parênteses aqui, né? A importância da gente estar fazendo devocional, a importância da gente estar lendo a Bíblia. E lendo a Bíblia não só por uma informação, sabe? Ou por uma questão assim, vou ali cumprir meu prazo hoje, a minha obrigação, o meu dever, a minha meta. Eu sendo cristã, eu preciso ler a Bíblia, ou eu creio na Bíblia, creio em Deus, eu preciso ler a Bíblia, enfim, qual seja o motivo. O motivo real tem que ser para a gente ser transformada. A Eva, uma vez ela fez um trabalho com as meninas falando sobre Efésios 6, ali eu falo meninas e mulheres, tá? Tem uma crítica para minhas mulheres. Ali em Tremembé, e ela está falando Efésios 6, e para mim ministrar, ela me deu a oportunidade de falar sobre a palavra, né? Era a espada, a armadura e a palavra. E aí, no final, ela fez uma pergunta para a gente. Eu ministrei, sentei, ela fez uma pergunta para a gente. Ela falou assim, e aí, para que serve, então, essa espada, né? E foi ali conversando com a gente, nos levando a pensar, e ela concluiu falando para a gente, né, que essa espada é para nos cortar, não é para cortar o outro. É uma espada que a gente usa forte, né, Mário? Aquilo mexeu comigo. É uma espada que a gente usa para nos cortar, é para a gente, não é para o outro. Então, esse devocional, a gente precisa sentar e entender, né, que a Bíblia é o Jesus, né?
E é para mim, não é para o outro. Então, assim, eu passei, por exemplo, por um período da minha vida, eu estava no estado, assim, automático, fiquei alguns anos assim, de ler a Bíblia simplesmente para ensinar. Até que um dia o Espírito Santo falou para mim, falou, olha, Gisele, você está lendo a Bíblia só para informação, não para alimento. E aí eu falei, toda vez que ele fala que se a gente dá ouvido sensível, a gente se constrange, pede perdão, né, se rende ao Senhor. E aí foi esse processo, pedi perdão e comecei a fazer de uma forma diferente, pedindo ajuda dele, né? Então, eu comecei a ler a Bíblia e ali eu comecei mesmo a... Eu lembro até que, pega no caderno devocional mais antigo, eu vou ler agora e as palavras sempre assim, mesmo, se dirigindo ao outro, sabe? Na terceira pessoa. Então, agora você vai pegar minhas anotações, é algo assim... Gisele, escreve meu nome para mim, porque o Senhor faz em nós, faz através de nós, né? Então, eu abri esse parênteses para a gente enraizar isso no coração, essa importância da gente fazer o devocional e fazer nesse sentido, de sentar, de ler a Bíblia, que seja um capítulo só, né? A gente coloca umas metas, o meu é 3 por dia, mas que seja um capítulo só, que seja um versículo, mas que seja para fazer a diferença, para você ficar meditando. E Josué vai falar para a gente, né, que é para a gente meditar nessa palavra de dia e noite. Ele fala assim, ó, leia a palavra de dia e noite, medite nessa palavra de dia e noite. Então, para a gente ficar meditando sobre aquilo, para aquilo nos trazer transformação. Então, pegando aí o ensinamento da irmã Eva, para que corte a nós, né? Para que essa espada, que a gente chama a palavra de espada, ela nos corte. Porque a gente precisa, né, ser mudado. E aí é através da gente que a gente vai falar sobre isso hoje também. Voltando. E aí eu estava fazendo meu devocional e estou ali. E o Senhor, com infinita bondade, graça e misericórdia, porque eu estava com uma guerra interna comigo mesmo, sabe? Eu não estava nem se clamando a Deus, Deus me dá essa resposta. Porque racionalmente eu tinha a resposta. Racionalmente eu tinha a resposta. Né, Mário? Eu tinha. Então, eu não estava nem clamando. Mas Deus, com sua infinita bondade, graça e misericórdia, quando Ele quer revelar algo pra gente, quando Ele quer tirar a trava dos nossos olhos, né? É uma forma linda que Ele trabalha e Ele tira mesmo. E aí Ele me levou para esse versículo que a gente vai abrir para a gente falar. Que está em Êxodo, capítulo 27, 20 e 21. Né? Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas amassadas. Tá? Gravem isso no coração de vocês. Azeite puro de olivas amassadas. Para o candelabro, para que haja lâmpadas continuamente acesas no recinto. Então, aqui, para a gente só contextualizar onde está aqui, é o Senhor dando as ordens de como seria, né, o tabernáculo, explicando tudo, passo por passo, né? É muita riqueza de detalhes, né? Eu amo ler isso. É muita riqueza de detalhes, né, Mar? E aí, e aqui essa parte que está falando sobre ali onde ia ficar, né, o candelabro, onde ia ficar ali o altar, tá? E aí vem o 21. Arão e seus filhos manterão essas lâmpadas acesas na tenda do encontro. Tenda do encontro é o tabernáculo, tá? Fora do véu que está diante das tábuas da aliança. Então, fora do véu, uma tábua santíssima, né? Fora do véu que está diante das tábuas da aliança. Para que queime desde a tarde até amanhã perante Yahvé. É um decreto perpétuo, tá sempre, para gerações dos filhos de Israel. E aí começou a gritar bastante no meu coração isso aqui. Azeite puro de olivas amassadas, azeite puro de olivas amassadas. E aí foi a minha Bíblia hoje, a Bíblia que eu estou usando é a Bíblia Anote. Anotei ali do lado assim, né? A lâmpada precisa estar acesa continuamente sobre o altar. Então já ministrei, né, sobre isso, que a gente tem que deixar o nosso
a nossa lâmpada acesa continuamente, né? 24 horas por dia, a gente precisa manter aceso, né? Essa nossa lâmpada sobre o altar. E aí, é isso aí, o fogo veio para começar a ser virtualmente, mais isso mesmo. E aí eu escrevi de que forma? De que forma que eu mantenho a minha lâmpada acesa continuamente? Porque falando, né, para pessoas, eu acredito que são as pessoas que irão ser alcançadas, que amam a Deus, né, que amam a Jesus, que estão gastando, né, a sua vida por Ele, né, igual aquela música, né, por Ele, eu estou gastando a vida, que aí a live que eu estou cantando, vou cantar mais não. E aí, então a gente quer viver para o Senhor, a gente quer gastar a nossa vida o Senhor, a gente ama o Senhor, a gente é apaixonado pelo Senhor, e a gente fala, né, e a gente corre atrás, né? Aqui que é um propósito, vamos viver por esse propósito, qual que é o meu propósito, né? Todo mundo fica perguntando, qual que é o meu propósito, qual que é o meu propósito, e o Senhor, e isso, e o outro. E aí, me veio quando eu fui, né, que essa lâmpada ela tem que estar acesa continuamente, eu escrevi de que forma? E respondi, né, de azeite puro de olivas amassado. Para manter, Uau. era uma ordem do Senhor. Entendam isso. Deus deixou registrado, vírgula por vírgula, detalhe por detalhe, o que ia ser escrito, a cor que seria, como seria. Se a gente pega aqui os detalhes de como que era produzido o incenso, sabe? O Senhor dava medida dos produtos ali que iam ser usados. Então, era assim, era uma ordem dele, era um mandamento dele. Ele deixava o jeito correto de fazer, o jeito certinho de fazer, para que não houvesse dúvida e para que a gente não quisesse fazer o nosso jeito ali sem tempo. E aí, uma das exigências que o Senhor deixou, que ele tinha que ser de azeite puro, de olivas amassadas. Tinha que ser de azeite puro, de olivas amassadas. Era uma ordem. Eu achei interessante que eu não sei se na sua versão está escrito assim, mas na minha está escrito refinado. Isso é forte também, né? Forte, muito forte, né? Refinado já vai para um outro nível, né? Já é de excelência, né? Mas a minha não tá. Só que quando a gente pega para ver, né, os detalhes de tudo, a gente vai entender o porquê desse refinado. E daí foi onde eu fui pesquisar, né, para entender aquilo, porque é uma das dicas que eu deixo, que todas as vezes que você for ler a palavra e algo queimar no seu coração, o Senhor quer falar isso com você. Pega aquela palavra e vá profundo, entenda a etimologia da palavra, busca, tenta entender como era naquele tempo, né? Então, por exemplo, o que eu fui estudar? Como era produzido esse azeite naquele tempo, porque era sobre aquele tempo que a gente estava falando, né? Então, pura amassada e refinada. Vai vendo, Má, vai vendo. E aí, então, procura entender. Pega essa palavra-chave, vai profundo e gaste os dias mesmo para você entender o que o Senhor está querendo dizer no seu coração. E nunca é você, viu? Não é porque você leu ali, você ficou curiosa, não, é o Espírito Santo que está falando no seu coração, porque ele tem algo para te revelar ali, ele tem algo para te liberar. E aí eu fui estudar para ver como que era feito, como que era produzido o azeite na época. E aí descobri umas coisas, enquanto nesse meu período, hoje que eu fui montar, na verdade, o Senhor está falando no meu coração, estudando mais um pouquinho, para a gente estar conversando aqui hoje à noite. E aí o Senhor me revelou mais coisas ainda. E eu fiquei, assim, encantada, tá? Então, assim, ó, naquela época, que a gente precisa entender, né? Que é de alguns anos atrás, né? Então, naquela época, a importância que tinha esse azeite, sabe? E aí fui estudando, ó, o azeite naquela época era usado para alimento, né? Então, até um dos estudos que eu peguei, o irmão ali explicando que deu o exemplo, né, da viúva
que ela só tinha azeite e farinha, né? Então, o azeite, e isso serviu para ela pagar as contas delas e viver disso. E aí, então, ele era usado para alimento, né? O azeite era muito importante na parte do alimento, ele era fundamental, era um dos ingredientes importantes para produzir o pão, que era o que se mais consumia, né? Era mais fácil de ser feito. Um dos estudiosos explicando assim que a água era muito escassa naquela época, então não usava-se abundância para produzir o pão, pão e água, não, né? Era um gostinho só de água e era usado o restante, era mais azeite até. Então o azeite era muito importante para o alimento. Interessante, né? Eu achei super interessante. E aí ele era usado também para medicina, ele também era medicinal, ele era usado como cura. É alguma das coisas que a gente sabe, mas a gente vai se aprofundando, a gente vai vendo, né? Falei, uau! E aí um deles, né, que eu vou saber agora do vários, lembra a gente do bom samaritano, que ele é curado, né, colocado nas feridas dele o azeite, então era usado também como cura. Ele era usado para iluminação, né, para clarear, lamparina. Era o azeite que era usado para clarear, né? A gente aqui tem a nossa luz, graças a Deus, a nossa energia, não se tinha. Então, precisava ter o azeite para poder ter a luz, para poder viver na luz e clarear. Ele era usada, isso eu achei muito legal, né? Eu sabia que era usada o azeite na época para perfumaria, parte cosmético, né? Perfumaria, eu sabia disso. Ele era muito usado para dar essa fragrância. Mas o que eu não sabia, que quando as pessoas chegavam, né, na casa, né, um convidado chegava assim na casa, a gente sabe que lá do lado deles é muito quente, né? Então, quando um convidado chegava na casa, derramava-se um azeite na cabeça que era para produzir um cheiro bom, agradável. Porque chegava do calor, chegava com um cheiro que não estava bom, né? Então, derramava. Olha que legal! Então, para ser convidado recebia desse azeite na cabeça para exalar um perfume bom, agradável. O convidado recebia. Olha que legal. Aí você vai vendo, né? Meu professor de teologia, ele fala assim, eu escuto, na verdade, sempre, né? Agora estou escutando mais dele. Que a Bíblia explica a própria Bíblia, que a gente não precisa ficar inventando nada. E aí você fala, nossa, eu achando só que estava dando uma seguradinha, não é nada, né? Tipo assim, achei que eu estava tendo uma brilhante ideia. Na verdade, não, né? A Bíblia explica a Bíblia. E aí, o que eu também não sabia, eu sabia que o azeite era usado para ungir, né? Os reis, sacerdotes usavam para ungir os reis, isso eu sabia. Mas o que eu não sabia, que a palavra ungido vem da palavra Machia, né? Messias. Então, os reis recebiam, eles eram ungidos, né? Os reis eram sacerdotes lá e ungiam eles. Eles recebiam dessa unção. Quando eles recebiam dessa unção, eles estavam recebendo um compromisso, eles estavam fazendo um voto de que eles iam representar o Messias. E o representante Jesus, a gente sabe que Messias é o Jesus. Então, recebia dessa unção para poder representar a Jesus. Então, todo rei representava Jesus, representava o Messias. Isso eu não sabia. E aí eu entendi porque que o Espírito Santo me ensinou no meu coração que era para se tornar mais parecido com ele. Que é para entender o porquê dessa azeitona amassada, né? Porque o que ele recebia na cabeça era o azeite. O azeite, para ele virar um azeite, ele precisava que a azeitoninha fosse esmagada, né? Amassar. E aí o processo, que é também que é feito o azeite, né? Isso tudo antigamente, tá bom? Eu não sei como que é feito hoje em dia, não pesquisei. Eu fui antes para poder entender o contexto da Bíblia. E aí era feito assim, eram colhidas as azeitonas, né, das oliveiras, eram colhidas, e aí era colocada num lugar que é como se fosse um moinho, sabe, assim, de madeira, e uma pedra bem gigante, pesada, ficava em volta dessas azeitonas, né, que peso em cima dela, para que ela fosse esmagada. Então, primeiro ela era esmagada. De que forma? Por peso, né? Uma pedra muito grande, muito pesada, ficava em volta assim.
até ela era esmaiada, até virar essa pastinha, essa crostinha. Depois ela ia para o segundo processo. Era colocada, era no formato de um pneuzinho, sabe? Parecia uns pneus assim, só que era como se fosse só metade do pneu, era colocado dentro desses pneus. Então faziam várias camadas, né? Eu pegava um, colocava lá a crostinha lá da azeitona lá que eu tinha sido amassada. Pegava outro, colocava e eles se empilhavam. Quando eles iam empilhar, daí era colocado um peso em cima novamente dessa crostinha que estava da azeitona, que estava amassada. Era colocado um peso em cima dela e ela era prensada. Então, primeiro era a parte dolorosa. Mais dolorosa. Mas o amassado também, né, Mari? Era amassado. É. Mas eu acho que é porque... Mas eu acho que essa parte é complicada justamente por isso, porque ela já foi amassada, ela já tá assim, sabe? Fragilizada. Aí ela termina de ser destruída agora de vez através do último esmagamento. Mas que é o processo que vai liberar, né? O azeite. Isso. E aí, exatamente, o processo para liberar o azeite. E aí ela colocava-se um peso para ela ser prensada. Primeiro ela era amassada, né? Depois ela era prensada. Aí dessa prensa colocava-se um peso nela para fazer a prensa. E aí dessa prensa liberava o azeite, né? Que até então ela só estava amassada. Da prensa liberava esse azeite. Aí a primeira prensa, existia regra para tudo, viu, gente? A primeira prensa era extra virgem, de melhor qualidade e era enviada para o templo, que era para os sacerdotes. O tabernáculo. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Ordenado por Israel que traga azeite puro de olivas amassadas. Então, era a primeira prensa que era pura. Era o melhor, era o refinado, como diz aí a Mari, né, que está na versão dela. Era enviada para o templo para ser usada para o Senhor. Primeiro, né? O melhor era para o Senhor, para ser usada para ele. A segunda prensa, ela era para comida. Ela servia de alimento. Então, assim, eles prensavam uma vez, tirava esse azeite, era separadinho. Prensava de novo, tirava mais um azeite, mas já era a segunda que estava sendo ali espremida, né? Ela já era para alimento. A terceira prensa era prensada de novo. A terceira prensa era usada para lamparina. Então, para clarear, para luz, entendeu? E aí eu fiquei pensando assim, uau, Mari, presta atenção nesse Deus. Presta atenção nesse Deus. A primeira prensa, ela era extra virgem, era de melhor qualidade e era enviada para o templo. A segunda prensa era para alimento. A terceira era para usar para luz, para clarear. Então, a primeira prensa, porque já deu para todo mundo entender porque eu estou falando de azeitona, né? Os nossos processos, as nossas sofrências, as nossas lutas, que a gente vai colocar isso como prensa, né? Por quê? Porque vamos passar o processo, né? Se você esmagar. Eu não sei você, mas parece uma tumbar, Deus, eu não dá conta, eu vou morrer. Eu sei bem porque eu sou melancólica, então já sabe, né? Tanto então, que chora, que fala. Um drama aqui dentro de mim, entendeu? Não sei se o drama vem de sanguíneo ou se o drama tem um taquezinho de melancólico, não consegui definir ainda. Você me conta. Eu não tenho um draminha. Eu me lembro assim, isso aqui é jovem, tá? Isso aqui é jovem. E eu passava assim por uma dificuldade, me lembro de um problema assim muito difícil para uma jovem, né? Porque eu já dou risada. Quem dera se eu fosse aqueles. E aí, muito difícil, gente, muito difícil. Eu me lembro, gente, de jogar na cama e tipo assim, eu não faço noção, mas dentro de mim, Senhor, me leva. Né? Quero morte, porque eu não vou aguentar. Eu não aguento com o pensador, então me leva. Era exatamente isso que eu estava. Dentro de mim eu estava falando isso, eu não morava contemporâneo. Mas dentro de mim era isso que eu estava falando. E aí, na verdade, o processo não é fácil mesmo, né? O processo não é fácil mesmo. O processo, você acha que... E assim, independente de idade, a gente não pode estar julgando, né, o processo do outro é do outro e pronto, né? Talvez você suportaria, mas ele suporta algo em você que você não consegue suportar. E pronto. Por isso que a gente não pode julgar nada.
E eu sempre falo para não idades também, né? Hoje eu tô com 42 aninhos, sou uma jovenzinha. Então, quando eu vejo, né, jovens, porque a gente com 42 anos, a gente vê as lutas dos jovens, a gente pensa assim, ah, se as minhas lutas fossem essa, né? Criança piorou, né? Daí que a gente fala, meu Deus, seu problema é esse. E aí, o João Pedro, às vezes, chega umas perguntas pra mim e falei, meu Deus, o seu mundo acabou, filho. Por causa disso, eu penso no meu, né, dentro de mim, eu falo pra ele, eu escuto. E aí, eu fico pensando, então, a gente não pode julgar a dor do outro. É a dor dele. E essa dor é sempre, a gente é sempre muito intensa, né? A gente acha que só a gente está sofrendo, que a nossa dor é normal do mundo. E, nossa, a gente não vai está sendo esmagada. Ninguém entende a gente, né? A Mari sabe bem disso, que ela deve ouvir bastante isso. Ninguém entende a gente. E, nossa, a gente acha que não tem luz no futuro. Deus está querendo me matar. Nunca mais vou ser feliz. Eu vim nessa vida para sofrer mesmo. Nunca vai dar nada certo. Essa é a gente acha que é. Mesmo, né? Se a gente não autocomiseração. Se a gente não se levantar desse lugar, né, Mar? Deus me livre, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, essa primeira crença, eu entendo que, né? Eu entendo não, né? A gente está vendo aqui na Bíblia, está entendendo aqui o contexto, porque, né? A primeira crença, ela realmente é mais difícil. E eu fiquei pensando sobre isso, estava conversando com uma jovem esses dias atrás, e falando com ela sobre isso que Deus estava lançando no meu coração. E eu falei assim para ela, sabe por que para você tá tão difícil? Porque ela me fez esse porquê, essa pergunta de por que disso? Tipo assim, né? Deus pode dizer isso aqui que não resolve, né? Para eles não é nada. E aí eu falei assim para ela, assim, além de ter explicado para ela que eu faço uma parecido com ele, eu falei para ela assim, sabe por que para você tá tão difícil? Porque é a primeira crença. Quando você era solteira, você já sabia lidar com suas dificuldades, né? Porque avalia muito tempo. A gente chega uma hora que a gente já sabe lidar, né? Mas se a gente for espertinha, a gente já vai sabendo conduzir aquela situação. E aí ela é uma recém-casada. Eu falei para ela assim, agora para você tudo é novo. Tá tudo fora do controle, você não sabe como fazer isso. E você está sendo esmagada exatamente nessa área. Então essa é para você, essa é a que eu chamo de primeira prensa, né? Que é onde a gente fica faltando ar. Eu não vou dar conta, né? Porque é o primeiro impacto. Tava tudo bem. Eu tava vivendo bonitinho, com uma azeitona, enfeitando, né, a oliveira, as pessoas olhando, achando aquilo tão lindo. De vez em quando pega uma frutinha, come, fala bem dela, né? E aí tava tudo certo. Você só era um fruto, tava tudo certo, né? Aí, de repente, você vai virar um azeite. E aí, você tem que ser o quê? Prensado, né? Então, não é fácil mesmo o processo. Não estou querendo dizer aqui que, tira de letra, olhe para Jesus, não foco nele. É assim mesmo, tá? Mas é assim com dor. Não vamos romantizar o evangelho, porque ele não é, né? E aí, então, é essa primeira prensa. Mas olha só que eu fiquei, Mari, pensando. Eu não consigo compartilhar com você, porque eu me correria e você na sua. E aí, eu fiquei pensando, nossa, a primeira prensa é para nós, né? A primeira prensa a gente é esmagado e é para servir ele o tempo, o Senhor, essa questão que a gente fala que por ele e para ele, né? Esse amor por ele, essa primeira prensa minha por ele. Acho que ela está aí na live, né? Clarinha estava ali, então acho que ela está aí ainda. Ela fala uma frase que eu acho lindo, né? Que, assim, a prensa dela, ela fala assim, foi a minha maior prova de amor que eu dei para Jesus. Eu achei aquilo tão lindo, e eu fico repetindo isso agora, eu já contei isso para ela, que eu fico repetindo. E realmente, assim, a nossa maior prensa, quando se torna, assim, né, uma renúncia, que você passa por ali, Senhor, eu não queria estar passando por isso, eu não desejaria, mas eu sei que isso é sua vontade, então eu vou passar. É uma prova de amor, né? Então é essa primeira prensa que é para o Senhor, é amor, né? Mas isso está fazendo em você. Aí a segunda prensa, a gente trazendo para azeitona aí, ela era para alimento. E aí a gente já aprendeu que é primeiro em nós, para depois através de nós. Então, primeiro
a gente recebe essa prensa do Senhor fazer dentro da gente. Moer, sabe? Transformar a nossa vida, trabalhar dentro de nós, primeiro em nós, para depois servir de alimento. E aí, uma das coisas que o Senhor até tem falado bastante ao meu coração sobre fazer por Ele, né? Fazer na obra dele, como não precisa ser por força, você não precisa se esforçar se estiver pesado, e, né, no sentido assim, não de canseira, de fadiga, a gente vai sentir mesmo, mas no sentido assim, de peso mesmo, de angústia, às vezes é na murmuração, né? Porque é claro que isso não é do Senhor, a gente precisa rever, porque do Senhor não tem peso. A palavra dele fala isso, né? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A palavra fala que a gente vai voar como águia, a gente vai correr, não vai se cansar, não vai se fatigar. Então, as promessas dele são que a gente não vai ter peso. Então, se tiver vindo com peso, é porque você está fazendo sua força. Não é o Senhor fazendo através. E como que é através? É depois que você já foi prensado a primeira vez. Você já exalou esse cheiro, você já viu esse azeite. E aí você vai servir de alimento. Quando eu comecei um processo na minha vida, que eu deixei Deus trabalhar com relação a eu, como pessoa mesmo, mulher, eu era muito firme, eu brinco, eu era uma feminista dentro da igreja, e quando eu deixei que o Senhor começar a me desconstruir e trabalhar dentro de mim, e aí, então ali no processo, por alguns anos não foi nada fácil, né? Quem sabe ninguém testemunho desse, mas por hora não foi nada fácil, como não é de ninguém. E aí fui vencendo, né? Fui vencendo e passando de fase, vencendo e passando de fase, e aí começou a aparecer dentro da minha casa, mandando mensagem, posso ir, Gi, posso conversar com você, as coisas começaram a aparecer, a surgir sobre esse assunto. E aí, eu reflito muito, sabe o que vai acontecer? Eu vou refletindo, vou conversando com o Senhor, e conversando com o Senhor sobre isso, o Senhor foi me ensinando, né, e mostrando para mim que quando eu deixava ele trabalhar em mim, eu não precisava ir atrás para fazer, ele ia até mim, porque eu estava exalando do cheiro dele. Então, o cheiro dele ia atrair as pessoas para perto de mim. E naquilo que a gente já venceu, a gente recebe autoridade, né? Então, por isso que as pessoas se aproximam, para a gente estar ajudando elas, para elas também vencerem. E por isso que a gente está disponível também, né? Porque o Senhor usou alguém para me ajudar. Eu lembro que até a primeira eu estava meio assim, aquela coisa de a gente não se sentindo capacitada, e isso, aquilo outro. E aí o Espírito Santo, uma pessoa que me ajudou muito, assim mesmo, muito, muito, muito no momento onde Deus... Ela foi pontual nesse momento, né? A gente passa por várias pessoas nessa vida, mas ela foi pontual nesse momento, o nome dela é Michelle Rigaud. E aí eu estava querendo me recuar, porque eu falava, não, que capacidade que eu tenho de ensinar essa pessoa sobre isso, né? Sobre ser mulher de Deus, esposa. E aí o Espírito Santo foi no meu coração, que bom, né? Que a Michelle Rigaud não desistiu de você, né? Que bom que ela se prontificou. Eu tive temor, eu falei, ok, se o Senhor está comigo, nós vamos junto nessa. E aí foi onde começou o processo discipulado. Mas ele me trouxe isso, sabe? Ele me trouxe isso, que não é por força. Não é por força. Não é por força. A partir do momento que você é prensada, aí você vence, né? É tirado esse azeite seu, na prensa, né? Exala-se o cheiro, né? E aí as pessoas vêm até você. A sua porção vai exalando dessa cura. Lembra que o azeite também vem para cura? Então, a sua porção vai exalando dessa cura, né? Você não precisa fazer força, você só precisa ser. E aí, só o seu testemunho de vida vai curar a vida das outras pessoas. Você nem precisa estudar, você nem precisa se sentir capacitada, você nem precisa ser a irmã do gira-gira, do manto-manto. Você só precisa ter vencido o seu processo por amor ao Senhor. E aí é uma das coisas rendida, que a irmã Eva recentemente me ensinou. Pode falar, amiga. Rendida, né? No processo. Rendida. Eu não te vejo, tá? Então eu não sei se algum movimento. Você quer falar? Não, então me interrompe mesmo. Não, fica tranquila. Me interrompe mesmo. E aí uma das coisas que eu conversando com a irmã Eva, recentemente, ela falou assim pra mim, Má, eu acho que eu já cheguei a compartilhar com você, não tenho certeza. Ela falou assim que, Gi, para cada renúncia nossa aqui na Terra, a gente ganha uma autoridade no céu. E aí, uau, comecei
Uau, né? Aí começou a fazer muito sentido na minha cabeça. Mas como que eu vou viver o processo? Através das dores, através das lutas, através do sofrimento, que a gente pode colocar aqui a palavra como sofrimento, né? Eu acredito que depois dessa live a gente vai entender que não é mais sofrimento, mas por enquanto a gente vai colocar sobre isso. É através das suas lutas, através das suas dores, através das suas dificuldades. Por que que dói? Por que que é difícil? Porque você precisa renunciar e dizer não pra gente é muito difícil, porque a gente merece, né? Nossa, a gente sofre tanto, a gente fala tanto, a gente corre atrás de tantas coisas, a gente merece, afinal das contas, né? Então, dizer não pra gente é muito difícil. Então, assim, na grande massa, na maioria das vezes, você vai ter solução para aquele seu problema, você vai achar que você sabe resolver e tem como resolver, e o Senhor vai estar falando pra você, não, 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 não. Daí você fala assim, mas eu sei fazer isso, mas não. Eu sei que você sabe, filho, eu te capacitei. É como se ele falasse isso pra gente, né? Eu sei que você sabe, filho, eu te capacitei, eu te dei capacidade, eu sei que você sabe. Mas você não vai fazer. Não. E aí, então, você não fazer aquilo que você acha que você é capaz de fazer é muito difícil. Outra coisa, você perdoar quem você acha que não merece o seu perdão também é muito difícil. Né? Então, é algumas das coisas que eu estou dizendo aqui como renúncia, que por isso que é muito difícil. Por isso que é muito difícil. E a gente tem até base bíblica, tá? Então, por exemplo, assim, ó, perdão. Senhor, a tua palavra fala assim, se é possível, eu tenho paz com todos. A tua palavra diz, né? Mas a pessoa esquece no mesmo... Mas a pessoa esquece que no mesmo contexto está escrito assim, ó, seja santo, porque eu sou santo, né? Se santifique. Então, a pessoa esquece que o parâmetro, gente, de santidade é Jesus, né? Verdade. As pessoas esquecem disso. O parâmetro de santidade é Jesus, ser de santo como eu sou santo. Né? Então, o parâmetro de santidade da gente sempre vai ser Jesus. Ah, foi o apóstolo que falou de 10. Tá, mas o próprio apóstolo Paulo falou assim, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Você vai me imitar? Ok, me imita mesmo, sabe por quê? Porque eu imito a Cristo. Então, sempre aponta para ele, né? Sempre aponta para ele. E aí, voltando, né? Então, assim, por isso que o processo é muito difícil, porque tem a ver com essas renúncias, tem a ver com a gente abrir mão das nossas verdades, do nosso eu. Então, ele não vai ser fácil mesmo falando carnalmente. Não vai ser mesmo. E aí, ele precisa ser leve só no Senhor, né? Porque se não for no Senhor, ele também vai ser pesado, vai ser muito difícil. E aí, o que acontece? Eu passo pelas dificuldades, o Senhor me permite viver as dificuldades aqui na Terra, porque as dificuldades me fazem passar por esse processo, que é o processo do esmagamento, né? Eu sou esmagada, sou amassada para virar esse azeite, e aí cai no que a irmã Eva me ensinou, né? Cada renúncia, eu recebo uma autoridade no céu. Então, para cada renúncia que eu tiver, eu fiz uma autoridade. Mas para mim ter essa renúncia, eu precisei passar por um processo. A gente quer autoridade, a gente quer poder, né? Que é Só que para a gente ter autoridade, unção, gostei da palavra unção, azeite, unção, acho que é unção. Mas a gente esquece que para ter essa unção, a gente precisa passar pela dor, pelo processo. Esse processo vai me levar a dizer não, vai me levar a renunciar, né? Então, essa resposta que o Espírito Santo me trouxe, que é se tornar parecida com ele, se a gente for pensar isso tão profundo, né? O que é ser parecida com ele. E aí você começa a pegar aqui, já chego lá, tá? A terceira, então a primeira pensa é o óleo, né? De extra virgem, que era para ser usado, que está aqui em Êxodo 20, que ia ser usado continuamente no altar. O que isso quer dizer, Mar? Que continuamente eu vou passar com o processo, né? Eu vou estar melhorando sempre. Então, Gia, a gente não tem alegria aqui na Terra. Quem disse que a alegria tem a ver com as circunstâncias? A alegria é um fruto, é uma virtude do Espírito, né? Faz parte do fruto. E ela independe da circunstância. A alegria é a felicidade apesar de. A felicidade de acordo com as circunstâncias. Então, quem disse que para mim ser alegre aqui na Terra tem que estar dando tudo bem aos meus olhos, né? Sendo próximo financeiramente, minha profissão dando certo,
nesse sentido, uma saúde que estou rendendo saúde, né? Estou vendendo saúde, como a gente costuma dizer. Quem disse? Alegria é apesar de, né? Então, uma coisa que eu vejo que a irmã, também recentemente, a minha mentora, como disse você, ela falou assim, olha, a gente está aqui na Terra como um soldado. E porque se a gente está a serviço do reino, a alegria é uma pessoa, isso mesmo, Maria Jesus. A gente está aqui a serviço do reino, né? Por ele e para ele. Então, a serviço do reino. Então, se eu estou a serviço de um reino, eu sou um soldado. Então, nós estamos aqui como um soldado. Então, um soldado, ele sempre está pronto para a guerra. Ele sempre está em prontidão para guerrear para a guerra. Então, a gente tem momentos, esses momentos de êxtase, de refrigério, que a gente chama de alegria, que na verdade é felicidade. A gente tem esses momentos. Mas grande parte deles a gente passa guerreando. Nós somos um soldado. Nós estamos servindo, nós estamos de passagem, estamos a serviço do reino, e a gente vai ficar aqui, lutando, guerreando. E aí vem essa questão para a gente entender o que é ser parecido com Jesus. Né? Então, a primeira é esse óleo que ele é continuamente no altar, que tem que ser dessa oliva. Então, para mim manter o meu altar aceso, queimando, cheio da unção, né? Cheio de poder, cheio da graça, continuamente, eu preciso do azeite. O azeite é extraído da oliva. Tá? Então, a gente precisa. E aí vem isso primeiro. O segundo, a gente já viu que é para alimento. Então, uma vez que é feito em mim, aí é através de mim, né? O Senhor faz em mim, para depois fazer através de mim. Então, automaticamente, todas as vezes que eu venço um processo, pessoas ao meu redor também sentirão esse cheiro, esse aroma, serão curados, né? E a terceira prensa era para a lamparina, para a luz, para clarear. Então, primeiro a gente é tratado na gente. Depois, a gente através da gente serve de alimento, né? O nosso azeite, a nossa unção vai servir de alimento. E depois, a gente se torna essa luz, a luz que clareia. Gente, quem que é a luz que clareia? Jesus. Então, através da minha vida, que fui pensada, que fui forjada, essa luz será vista, essa luz será brilhada. As pessoas vão olhar para mim e vão ver Jesus. Vamos voltar? A gente é transformado, se torna parecido com Jesus através do processo. Vou ser bem repetitivo, hoje vou ser bem didático, através do processo, tá? Esse processo, a intenção dele é de se tornar parecida com Jesus. Então, quando eu passo por esses 3 pontos, no terceiro ponto, eu estou brilhando de Jesus, eu estou transparecendo Jesus. Tem o louvor da Gabi Sampaio que ela fala, né? Que Jesus seja visto em mim. Eu amo esse louvor. E eu sempre mando as pessoas, quando eu parabenizar de aniversário, isso, né? Que Jesus seja visto em você e através de você. Né? Amém. Né? E é porque se a gente se torna luz para as pessoas, não é porque a gente é incrível. Se a gente se torna luz para as pessoas, uau, a Mari é incrível, mas a Mari tem um conhecimento, e a Mari tem uma sabedoria, e a Mari tem isso, e a Mari tem aquilo. Tem mesmo, mas porque ela tem Jesus dentro dela, tem a graça de ver o processo, já não é mais uma azeitoninha, já é um azeite, né, Mari? Deus sabe como foi sua oliveira, né, Mari? Já é um azeite, né? Já é um azeite. Então, não tem a ver com a capacitação dela. Mais para frente, que a gente for até lendo, né, sobre as ordens, quando chega na questão dos artesãos, e Deus separa Bezalel, ele fala, né? Eu separei Bezalel. Eu coloquei capacitação de Bezalel para Bezalel fazer o que eu quero. Do jeito que eu quero. Ponto. Então, Deus separou a Mari para Mari, colocou capacitação da Mari para Mari fazer o que ele quer. Ponto. Deus separou Gisele, deu capacitação para Gisele fazer do jeito que ele quer. Ponto. Essa é a questão. Essa é a questão. Essa é a soberania de Deus e ponto. E a gente fica o quê? Grato a Deus, porque quando a gente entende que a gente é tudo miserável, pecador,
Ele ainda vê algo na gente que ele ainda quer usar na gente ainda. É bondade, graça e misericórdia, né? Fechando parênteses. E aí eu coloquei, diante disso, nós aprendemos o porquê precisa ser azeite puro de olivas amassadas, né? Então, depois que a gente entende todo o trabalhar de como era feito no azeite, todo o processo, depois vocês dão uma olhadinha no YouTube para vocês verem que legal, que legal. Eu sou muito lúdica visual, né? Preciso ver. Muito legal você vendo ali o processo, você vai entendendo, assim, muita coisa que você passou, você está passando, é muito legal. Então, diante disso, a gente aprende o porquê precisa ser azeite puro de olivas amassadas. Tem que ser um azeite puro de olivas amassadas. Não adianta pegar azeitoninha podre, não, hein? Tem que ser azeitoninha boa. Boa, né, Mar? Aprendemos que essa era uma ordem da pessoa, um azeite só de azeitona podre, credo, né? Não precisa ser só, né? Uma só já vai estragar. É. Aprendemos, né? Aprendemos que essa era uma ordenança para se manter as lâmpadas acesas, que, aliás, eram continuamente, né? De dia e de noite. Era continuamente, gente. 24 horas por dia tinha que manter aquele candelabro aceso. Os sacerdotes estavam exclusivamente para manter o candelabro aceso. E o que eu achei muito interessante, Mar, é essa parte que teria que ser passado de geração para geração. Como eu já estou saindo de uma geração, eu já estou passando para uma outra geração, né? Eu tenho falado muito sobre isso. Então, questão de mães, a gente como mães, né? A gente passa pelos nossos filhos. Hoje eu já sou a mais velha, que ensina mais nova, né? Por isso que Mari que me chamando de mentora, na verdade, porque é a Bíblia, tá? A mais velha ensina mais nova. E aí a gente está aqui para passar, né? A Mari está aí passando para uma outra geração, cada uma de nós que estamos aqui. E é uma ordenança do Senhor também, que essa forma de como tinha que manter o candelabro aceso dessa oliva, né? Desse azeite puro, era uma ordenança do Senhor que tinha que ser passada de geração para geração. E aí eu vou abrir um parênteses aqui também, nem estava no papel de falar sobre isso, mas estou sentindo de falar e vou falar. A gente mãe se posicionar, a gente pai se posicionar, de repente algum pai estiver ouvindo, como a gente precisa entender que precisa ser passado de geração para geração. O que precisa ser passado daí? Como eu vou manter o meu altar aceso? Como eu vou manter o meu candelabro aceso? Que é através da olivinha amassada. E se a gente for pensar, no tempo que a gente vive hoje, grande massa dos pais, eles têm muita dificuldade de ver seus filhos sofrendo. Na verdade, não é fácil mesmo. Eu não gosto de ver João sofrendo. Mas eu digo no sentido, assim, de tentar mesmo, né? Afagar a dor. E quando eles passam por algum processo, porque eles vão passar, porque por mais que, vamos supor que eu tenha condições financeiras, e meu filho vai viver o processo dele, vai viver a fase dele, vai viver os dramas dele, vai viver as dores dele. E aí, em vez de a gente ensiná-los eles a enfrentar esse confronto, né? A passar por isso, não, a gente fica, né? Pobre meu filho, coitadinho do meu filho, a gente tenta tomar as dores deles, a gente vai para a escola para resolver os problemas deles, a gente não sei, enfim, sei lá, veio só minha cabeça aqui agora. Mas, enfim, qualquer questão, sabe? Sim, dentro da igreja mesmo, né? O líder não tratou meu filho bem. O líder, ele não falou direito com o meu filho. Ele não faz isso com o meu filho, né? E a gente começa a colocar eles numa bolha, em vez de ensinar eles essa questão do processo. Esconde as coisas deles, né? Às vezes tem pais aí que fazem altas dívidas para poder de uma certa forma, suprir a necessidade do filho financeira, que às vezes o filho nem tem, né? Às vezes arruma essa mãe, né? Meu pai, que queria muito ter tido alguma coisa na infância, não teve, passa isso pro filho, e às vezes faz essa dívida para manter essa aparência, para o filho manter o mesmo nível, com o amigo, com alguém da família, em vez de ensinar, né? E filho que os processos são necessários, as dores são necessárias, a vida vai dizer não, se pode, pode, se não pode, não pode. E
mais profundo agora, questão de vida espiritual, né? De ensinar o filho ali os caminhos do Senhor, como está aqui mesmo na Bíblia também, aqui na parte de Êxodo, que a gente tem que estar ensinando os nossos filhos no caminho do Senhor, de dia e de noite, escreva nos umbrais da porta, está falando isso pra gente, ó. Eles têm que, palavra, eles têm que acordar e dar de cara com a palavra. Eles vão andar e dar de cara com a palavra, eles vão sentar e dar de cara com a palavra, eles vão se levantar e dar de cara com a palavra. E aí não é só uma questão de você espalhar post-it pela casa, que isso é muito bom, né? Muito didático. Mas não é só sobre isso, eu já fiz isso com o João, não é só sobre isso. É no sentido de você está ensinando mesmo, então, assim, ele está passando por alguma dificuldade, filho, o que a Bíblia diz sobre isso? Filho, o que a palavra fala sobre isso? Filho, esse comportamento seu está condiz com o que a palavra diz que você precisa fazer? Filho, essa resposta que você teve, essa atitude que você teve, como você se comportou, como você tratou seus pais, os mais velhos, os líderes, seus amigos de escola, o que você está assistindo, o que você está vendo, né? Falando a palavra o tempo todo, porque a palavra fala sobre isso. E a palavra fala sobre isso. Porque a palavra fala sobre isso. O meu esposo, ele costuma dizer que a gente está vivendo num tempo que todo mundo sabe tudo. Por conta da rede social, é muitos vídeos de 2 minutos, né? Então são excesso de informações e a pessoa acaba achando que ela sabe alguma coisa. E aí quando você vai falar alguma coisa, ninguém quer te ouvir, ele sempre tem algo para pontuar em cima do que você está falando, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Os nossos filhos estão crescendo nesse meio digital, que é excesso de informação. Eles acham que eles sabem alguma coisa. Eu sempre lembro do João, né? Que eu falei, filho, você tem a informação. Conhecimento, sabedoria, você não tem. Você tem informação. Excesso de informação na sua cabeça, porque é do tempo que você está vivendo. Ah, eu sei mais que você, mãe. Você sabe mais do tempo que você está vivendo, realmente. Mas vamos sentar e falar sobre maturidade? Como você deve lidar com isso. Então, eu sempre lembro, sempre trago para ele, para a memória dele, sobre isso, sabe? Sobre essa questão de dar vida espiritual, Bíblia. 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 A Bíblia, ela é suficiente na nossa vida para tudo, né? Então, ela é suficiente na vida dos nossos filhos para tudo. Na Bíblia, a gente encontra todas as respostas, todas as direções, todos os encaminhamentos. Então, a gente precisa estudar a Bíblia para os nossos filhos. Bíblia, 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 Bíblia. Eu posso dar uma escola melhor para o meu filho? Ok, dê mesmo. Dê mesmo, dê mesmo. Eu posso pagar vários cursos para ele? Faça mesmo. Se você pode, faça mesmo, né? Mas o que precisa estar enraizado no coração do seu filho é a palavra. É a palavra que vai manter, fazer ele permanecer fiel nos caminhos do Senhor e aguentar os dias maus. Informação secular, conhecimento secular, ele não vai fazer com que ele suporte os dias maus. É a palavra. É a palavra que vai forjar o caráter dele. É a palavra. E a gente amando o Senhor, sendo leal ao Senhor, o resto tem de bônus, né? Dito isso, tá? Tô acabando. Mas, se quiser falar alguma coisa, minha amiga, fica sensação da graça, tá? Pode finalizar. Pode ficar à vontade para finalizar. Eu escrevi que o processo, ele não é fácil, né? É o que a gente já está falando aqui. Mas ele é necessário. É o que a gente aprendeu. Verdade. Falou não passar por ele, não é? Ele não é fácil, mas ele é necessário. Se a gente não passar por ele, a gente não vai aprender, a gente não vai se forjar, né? No processo, que é o que eu já comentei aqui, né? Que é essa parte do sofrer, da sofrência, que hoje a gente nem vai falar mais que a gente sofre. Vamos falar que a gente está aprendendo, né? O processo é para nos ensinar, para nos forjar, né? Para nos lapidar, né? Para nos tornar parecido com Cristo. A gente renuncia o nosso eu, né? Nós somos esmagados, lembra do processo? Somos esmagados, amassados, triturados, moídos, ele fez tudo que a gente, né? Prensado, né? Coisa de louco. Ele fez tudo. Nesse processo, a gente se esvazia. E quando eu estava escrevendo, eu me lembrei desse versículo aqui, porque já que a referência que a gente está falando que é para a gente se tornar parecida com Jesus, vamos ler Filipenses 2, do 5 ao 7. Deixa eu marcar para achar rapidinho. Filipenses 2, do 5 ao 7. O meu título está assim, ó. Cristo sendo Deus humilhou-se, né? Ele se humilhou, né? Ninguém humilhou ele, né? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
tendo em vós, tendo na Gisele, tendo na Mari, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se o quê? A obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição, lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou. Ele se esvaziou. E aí a gente fica achando que a gente não gosta de pacote, né? Que a gente não pode passar por sofrência. Deus pode resolver isso aqui sim, ó. Por que ele não resolve? E ele pode mesmo, né? Mas a gente é necessário passar pelo processo para que a gente seja moldado, para que a gente seja forjado. Para quem já passou por processo aí, que eu acho que todo mundo já passou por um processo, sabe com propriedade do que eu estou falando. Isso aqui é só uma lembrança para nós, né? Conforme eu orando sobre essa live que Deus traz no meu coração, era só essa palavra de fé mesmo, de encorajamento, de permanecer. Tá difícil, mas eu vou continuar. Tá difícil, eu vou continuar. Não porque eu vou viver o melhor dessa terra do que a gente imagina, né? De vida financeira, enfim. Eu vou continuar porque eu estou exalando Cristo. Eu vou continuar porque eu estou recebendo autoridade no céu. Eu vou continuar porque quando eu recebo essa autoridade no céu, eu me pareço com Cristo, eu me torno parecida com Cristo, e assim eu vivo o Evangelho. E assim eu cumpro a minha missão aqui na Terra. E assim eu cumpro o meu propósito aqui na Terra, que é o quê? De levar as boas novas. Que é o quê? De ser parecida com Cristo. Que é das pessoas olhar para mim e não enxergar a mim, enxergar Jesus. É necessário o processo, né? Deixa eu ver aqui esse livro. Então, quando nos esvaziamos, nós somos preenchidos dele, né? Isso não é fato. Quando a gente se esvazia de todo o nosso eu, todo o nosso orgulho, nossa arrogância, né? Toda a nossa dor, toda a nossa autocomiseração, todo o nosso vitimismo, a gente se enche dele. No processo, desenvolvemos o fruto do Espírito, que é característica de Jesus em nós, né? A gente sabe que o fruto do Espírito é característica de Jesus em nós. E durante o processo, a gente desenvolve o fruto do Espírito, né? A gente exala amor, a alegria, contentamento, a paz, a humildade, a mansidão, a longanimidade. Mais exala que a longanimidade, inclusive, né? A longanimidade e alegria, né? Que é o contentamento. Porque se aprende a ter paciência, porque é um processo assim, né? Processo, sinônimo, espera. Então, a gente aprende a ter essa longanimidade. Então, a gente desenvolve o fruto do Espírito, que é necessário. Não tem como eu dizer que eu sou parecida com Jesus se eu não exalo o fruto do Espírito. Né? Não tem como. Se o fruto do Espírito é característica de Jesus em nós, é o caráter dele em nós, a gente precisa exalar o fruto do Espírito. Enquanto vamos renunciando o processo, a renúncia vai nos trazendo autoridade, foi o que eu falei, né, no mundo espiritual. E com isso avançamos no reino, e esse é o propósito. Sempre será, tá? Sempre será. A minha vida aqui na Terra, a sua vida aqui na Terra, é para servir o reino. Enquanto a gente vence o processo, a gente avança. A gente vence o processo, a gente avança. E o processo, ele sempre dá a sensação para a gente, quando a gente está passando por ele, que a gente está retrocedendo. Porque parece que é isso mesmo, né? Você dá um passo para trás, né? Porque você tem um momento da espera, você não age, né? Você está ali naquele processo de aprendizado, o Senhor está te ensinando algo. Então, você fica ali, parece que nada está fluindo. Parece que nada está fluindo. Mas, na verdade, você está avançando no reino espiritual. Tá? Então, é isso mesmo que Deus faz, né? Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sãs, né? É isso mesmo que Ele faz. É sempre de uma forma ao contrário do que o mundo diz. Nossa vida aqui
aqui na Terra, senão a gente está de passagem. A gente sempre precisa lembrar disso, que nós estamos de passagem. De passagem. De passagem. Um tempo para cumprirmos. Cumprirmos o quê? O propósito dele. Dele. Não é o meu, não é o seu. É dele. O propósito é dele. Por isso que a gente precisa perguntar para ele sempre. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual a sua vontade aqui? Senhor, o Senhor me colocou nesse momento, o Senhor está me dando, igual a live, o Senhor me deu essa oportunidade, o Senhor de estar ali na live falando o seu nome, essa foi a oração. O Senhor me deu essa oportunidade de estar ali na live falando sobre o Senhor, então que seja para o Senhor fazer a sua vontade que é boa, perfeita e agradável, a sua vontade que é plena. A gente imagina qual que é a vontade do Senhor, né? Passa pela nossa cabeça qual que seja. Então, passou pela cabeça de José qual que é a vontade do Senhor hoje. Dela compartilhar isso, essa palavra que Deus ministrou no coração dela, que me ajuda a permanecer nos dias difíceis. Sempre me lembro, para o Senhor Aparecida com Jesus. Eu digo para mim mesma, só mais um pouco de paciência, Gisele. Só mais um pouco de paciência, Gisele, porque o processo é espera. Né? Você só precisa ter paciência, Gisele. Você só precisa ter paciência, Gisele. Então, na minha cabeça, é para compartilhar, é para exalar desse azeite de cura, né? Assim como Deus está falando para mim assim, vai valer a pena, Gisele, vai valer a pena, Gisele, permanece, seja fiel. Eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho um propósito nisso. Permanece, você vai receber uma autoridade sobre isso, permanece. Na minha cabeça, me compartilhar isso com você. E orei e pedi para o Senhor, onde for chegar essa live, as pessoas que forem ouvindo, e depois, né, Mário, fica gravado, e quem chegar, que seja uma palavra de fé, de encorajamento para a pessoa permanecer, para ela não desistir, para ela continuar, para ela olhar nos olhos do Senhor, fixo no Senhor e lembrar que ela só está aqui de passagem. Ela só está aqui de passagem. Lembrar que tudo vale a pena. Tudo vale a pena. E não é o hoje, é o amanhã. É tão interessante que se a gente for, né, viver com Jesus ali, antes dele vir, voltar a levar, né, a sua noiva, né, a gente morrer, chamar o nosso da senha, antes dele vir buscar a tua igreja, a sua noiva, o processo que a gente vive, que a gente venceu aqui na Terra, ele fica, ele perpetua de geração. Lembra, Linheso? Ele vai passando de geração para geração. Então, assim, eu perdi a minha vozinha linda recentemente, o amor da nossa vida, uma mulher de Deus, para quem conheceu sabe disso. E a minha vozinha passou muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Minha vozinha renunciou muita coisa. E aí, hoje, a gente não para de falar o nome dela. Você viu uma neta dela falando o nome dela. E hoje, a gente continua passando os ensinamentos que ela fez. Tem hora que eu paro, assim, eu lembro dos conselhos que ela deu. Um dos conselhos que ela deu para mim recentemente, deve fazer uns 2, 3 anos, onde eu não alcanço, minha oração alcança, filha. Sabe? Minha avó estava ali gerando dentro do meu coração essa questão da oração, da importância da oração, que é ela que faz tudo, porque eu sendo uma pessoa sempre muito proativa, achando que eu resolvi alguma coisa, já era minha vozinha ali ensinando os ensinamentos dela. Por que ela tinha tanta convicção? Porque ela já tinha vivido isso. Ela já tinha passado por esse processo, que onde ela viu que a única coisa que ela podia fazer, a gente fala única, mas é o tudo, né? Era orar. E a oração dela ela alcançou. Alcançou o filho, alcançou o neto, alcançou o bisneto, alcançou a nora, alcançou o genro. Quem foi agregando na família foi sendo alcançado. A gente tem aí na família pessoas que não eram cristãs, né? E que casaram com meus tios, minhas tias, enfim, que eles falam. Eu louvo a Deus por essa família, porque foi essa família que eu conheci Jesus. Olha o que faz a nossa renúncia. Não é sobre nós, a gente vai e ela vai continuar aqui na Terra. O que a gente recebeu, a autoridade que a gente recebeu no céu, ela vai continuar perpetuando por gerações e gerações. Por gerações, o altar vai continuar queimando. Gente, é toda beira de pé, como diriam os adolescentes. E bondade, graça, misericórdia demais, Mari. Pensa, Mari. Não é um hoje,
não é se a gente vive muito, a gente vive 80 anos. Não é sobre esses 80 anos, Mário. É de geração para geração. Tudo que você passou, Mário, até aqui, tudo que você viveu até aqui, se diria lá atrás, assim, que hoje você estaria cuidando de mulheres, feridas de mulheres. E quando eu falo cuidando de mulheres, a gente sabe que você está cuidando de família. Porque a mulher é essa coluna. Quando você cuida de mulher, você cuida dela na casa, que cuida dela com o esposo, que cuida dela com o filho, que cuida dela do neto. Olha que coisa linda! Por causa de um sim seu lá atrás, porque você venceu um processo seu, porque você permaneceu, porque você foi fiel, e porque você continua permanecendo, porque você continua sendo fiel. E isso continua te usando, mas e não é sobre você. E não é, sabe quando chega uma pessoa assim para você ser atendida, para você ser cuidado, não é só sobre ela, Mari. É sobre a geração, a descendência dela. Vê se isso não é graça, bondade e misericórdia, sabe? Mas Tudo que eu tô passando hoje, nossa, tô perdida a vida na minha torta. Senhor, não refresca nessa língua aqui, Jesus amado. E aí ele me lembra, e, Mari, esses dias, eu nem sei se Brita compartilhar sobre isso, mas eu vou falar. Que isso é uma coisa de fé, né? Então, pessoal, mas eu vou falar que chega para alguém que precisa ouvir. Algumas questões com o João, eu só tenho um filho, né? Para quem chegar e não souber, eu só tenho um, ele tem 12 anos. E aí eu, com algumas questões ali, pensando nele, preocupada com algumas questões dele, né? Que estavam acontecendo no coração dele ali, e preocupando já para do amanhã dele, e ali apresentando ao Senhor, é isso, Senhor, o coração do João aqui, ali, e ele expressando ministrou no meu coração que na minha descendência o marido não tocava, que ele estava cuidando, que ele ia cuidar. E aí sei que são as renúncias, que fez a autoridade, que conforme a renúncia que eu fui fazer aqui na terra, eu recebi uma autoridade no céu, para que ele cuidasse, que isso realmente para mim é importante, isso realmente para mim tem valor, é a salvação de toda a minha casa. Quando eu falo toda, é descendência. É descendência. Meus netos, meus bisnetos, que o Senhor me vem buscar. Tá? Todas as vezes que Deus me dá a oportunidade de abrir a boca dele, de abrir a minha boca para falar sobre ele, para cuidar de adolescente, de uma jovem, de uma mulher. E aí é sobre isso. É sobre ele tá usando a minha vida, tá me dando essa oportunidade de estar restaurando toda uma descendência. Porque se a pessoa sai alinhada, sabe? Se a pessoa sai ali, Senhor, com fé, alinhada, encorajada, vou permanecer. E eu acho que é Pedro que fala, se eu não me engano, que é para a gente corrigir, né? O apóstolo Paulo mesmo fala, que é para a gente corrigir em amor, porque vai que a gente resgata essa pessoa, essa alma do inferno. Tem dia que não é fácil, tem dia que tem uns cabritos aí que você já falou para eles 10 vezes a mesma coisa, parece que já venceu, ele vai e volta e faz a mesma coisa de novo, não dá para, minha filha, acorda pra vida, né? Não acho caiado assim. Mas aí você vai ali com amor e mais uma vez, porque primeiro que o Senhor está dando amor todo dia, né? Tem misericórdia todo dia. E aí você vai, porque você sabe que uma hora ela tropeça hoje, daí ela levanta, ela tropeça amanhã, daí ela levanta, uma hora ela vai caminhar e vai trazer um monte de junto com ela. Uma hora ela caminha e traz um monte de junto com ela. Então é sobre isso, sobre a gente permanecer, sabe? Permanecer no processo. Essa palavra, essa mensagem que o Senhor deixou bem queimando no meu coração para a gente compartilhar hoje. Permanece naquilo que está difícil para você. Essa semana eu escutei de uma amiga que ela falou assim, que às vezes, né? Às vezes assim, uma dificuldade que você está passando. Vamos colocar aí casamento. Que era até o assunto da pauta nossa, ele era isso. Então, vamos colocar o casamento para dar para a gente abranger. Então, às vezes, essa dificuldade que você vê no outro, né? O esposo vê na sua mulher, né? E a mulher vê no seu marido, a dificuldade, porque a gente sempre vê no outro nível da gente, né? Que é mais fácil olhar para o outro, porque a gente vê mulher para a gente tem jeito. E aí a gente pega a dificuldade do outro, o defeito do outro, o problema do outro. Aí ela fala assim que às vezes essa dificuldade, né, que o outro nos traz, né,
Eu até brincou assim, ó, já olha pro lado bom, faz a gente orar mais. Que essas dificuldades que o outro traz é porque, na verdade, é algo que a gente precisa ser trabalhado. Não é nem ele que é o problema. É a gente que precisa ser trabalhado em algo. Por isso que tem tanto esse enrosca, né? Ah, começa a apontar, ah, meu marido, ah, minha esposa, ah, meu filho. Mas, na verdade, é você que tem algum problema para ser vencido. Por isso que você encontra tanta dificuldade, né? Então, o Senhor vai nos forjando no meio do processo, para ir nos melhorando, para nos moldando, para nos tornar parecido com Ele. E aí tem esse propósito que é muito lindo, que a gente já acabou de falar sobre isso, né? Para mim terminar, amiga, eu escrevi assim, ó, que o propósito aqui na Terra é sobre Ele, né? Mas tudo porque seu, mano. E aí tem tudo a ver com Ele, vai ser sempre com Ele, tá? Comece a colocar isso no seu coração e na sua mente. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele, né? Como sair desse lugar de egoísmo, né? De querer as coisas para mim, do meu jeito, que eu sonhei, que eu projetei, né? E começar a ver os sonhos de Deus, até porque vai ser perfeito, tá? O seu é imperfeito, porque você é um ser humano imperfeito, né? Então comece a sonhar um sonho perfeito. E aí eu escrevi assim, ó, que foi uma frase que Deus até me deu na hora que eu estava escrevendo. Meu sofrimento gera livramento. Livramento do que agir de mim mesmo. Eu fico livre de mim mesmo. Tem uma música no meu vídeo que fala isso, né? Então, liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu não lembro o resto agora de cabeça. Mas a música é liberta-me de mim. A música é liberta-me de mim, né? Então, meu sofrimento gera livramento. Então, o seu sofrimento, meu querido, minha querida, gera livramento de você mesmo. Bom? E aí eu até brinquei, né? Por isso azeitonas. Quem ainda é uma azeitona? Então, por isso azeitonas. Vamos agora virar o quê? Azeite. Tá? Vamos virar azeite. Só para a gente lembrar, quando Cristo ele é levado para ser crucificado, ele estava no jardim de Getsemane, né? E aí eu não sei se a Mari sabe disso, mas o significado da palavra Getsemane é, né? Prensa do azeite. Ele estava lá nas oliveiras, que é o nome de Getsemane, né? No Monte das Oliveiras, é o lugarzinho das azeitonas, e o significado da palavra Getsemane é prensa do azeite. Então, todas as vezes, azeitoninha, que você estiver sendo prensada, lembra da palavra Getsemane. Lembra quem foi prensado por você. E bem prensado, né? Pra gente viver esse 1% só, daí que a gente ia morrer mesmo, né? E para finalizar, vamos deixar uma carta do Senhor para nós, tá? Que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Portanto, tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi otorgada, não desanimando, pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos, não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem de torcermos a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendo-nos a consciência de todas as pessoas perante Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto para que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa presente era perversa, segundo o entendimento dos descrentes, a fim que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Lembra como assim? Se tornar parecido com Ele? Pois não pregamos a nós mesmos. Pega pra gente mesmo. Mas Jesus Cristo Senhor, e a nós mesmos como vocês servos por causa de Jesus. Porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados. Contudo, não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos.
trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por Jesus. Ó, gente, cotidianamente, eu tô até difícil de dizer, todos os dias. Para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Lembra que eu falei que parece que a gente está retrocedendo, mas a gente está avançando? Assim está escrito. Crie, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma, nos ressuscitará com ele, ou glória, e nos apresentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando. Não desanima, mesmo que o seu exterior esteja se desgastando. O nosso interior está em plena renovação, dia após dia, pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas os elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. É sobre isso. É sobre isso. Que o meu coração e o seu coração, a partir desse dia, a partir desse entendimento, a partir dessa chavinha, como diz o professor, ele possa trazer transformação, renovação, que a gente saia daqui renovados, tá? Desejosos de se tornar parecido com Cristo. De verdade. De corpo, alma e espírito. Não apenas da boca para fora, não apenas como palavras poéticas, mas de verdade, de interesse, de entendimento, de intelecto, de desejo, de espírito, de alma, de se tornar parecido com Cristo. Deus abençoe. Deus abençoe, minha amiga. Obrigada por essa oportunidade. E o Senhor continue enchendo de graça sobre a sua vida, te dando força para você renunciar, para você viver os processos, que eles não irão parar, né? Já vem sempre vai passar por outro. Que ele te revista com a autoridade do alto, para você passar por cada um dos processos, para você se tornar cada vez mais parecida com ele. Amém. Para que você alcance vidas, amiga. De uma forma que só o Senhor explique. Que só o Senhor explique como foi que aconteceu, o que aconteceu. Que você se encha dele mesmo para você entrar, amiga, com autoridade. Nos lugares onde você entra, que são alguns dos lugares que eu sei, que as suas palavras cheguem com autoridade, repreendendo todos esses demônios, esses capetas que estão escravizando vidas. Em nome de Jesus, amigo. Deus te encha de autoridade, de poder, em nome de Jesus, amigo. Obrigada. Obrigada por essa honra, obrigada por esse privilégio, obrigada por sempre acreditar, sempre me extrair. Eu não imaginava que seria uma live no escuro, mas Deus sabe por quê, né? A gente recebe, dá glória. E eu venci. Venceu para a glória de Deus. Durante tudo que você estava falando sobre esmagamento, eu entendi que esse esmagamento é o morrer para nós mesmos, né? Aí eu só conseguia pensar em Lucas, capítulo 9, 23, a versão NVI diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me.
Esse é o convite do Evangelho de Cristo. E aí, quem que tá falando isso? Jesus. Aí eu vou para Isaías 53, 3 ao 5, versão NVT, que diz: Ele foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que nós fôssemos curados. Então, eu só consigo pensar nisso. Esse esmagamento que a gente submete nos torna parecidos com ele mesmo. Resume tudo que você falou aqui. E a gente, eu acho que o Senhor está nos convidando para um evangelho mais maduro, que muitas das vezes essa pergunta nossa revela muita superficialidade, né? De perguntar por que o sofrimento? E quando a gente olha para a cruz, que é a essência do evangelho, a gente ouve isso aqui, que ele foi desprezado, que ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. Então esse é o evangelho. O evangelho que a gente tem buscado viver. O evangelho que a gente só quer a parte boa, só quer a parte que nos concede alegria, prazer e bênçãos, ou a gente está realmente disposto a viver esse evangelho que para mim me tornar parecida com Cristo, eu preciso me permitir ser esmagada através do sofrimento para que eu seja um pouquinho mais parecida com ele. Porque a gente fala que é cristão, mas cristão é isso. É buscar ser parecido com Cristo. Então esse é o verdadeiro cristianismo, que a gente não venha tentar se esquivar, que a gente não venha tentar buscar um evangelho mais confortável, porque esse é o evangelho de Cristo. Se a gente quiser seguir a ele diz, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E não é fácil. A gente, como ser humano, a gente quer se esquivar do sofrimento, quanto a gente puder. Mas é impossível, porque a palavra de Deus diz que enquanto a gente estiver no mundo, nós vamos passar por aflições, que o mundo jaz no maligno. Então, como diz aquela canção, né? Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar, eu te servirei, porque comigo o Senhor vai estar. Então, se eu vou ter que sofrer nesse mundo, que eu vou viver temporariamente, que seja sendo esmagada para ser mais parecida com ele e conseguir liberar essa unção de cura. O tempo inteiro que você estava falando desse esmagamento, vinha na minha cabeça José. Porque o Senhor falou assim comigo, que quando a gente é esmagada, a gente tem a escolha do posicionamento. Eu vou endurecer meu coração e me ofender contra Deus, ou eu vou me render como uma oferta viva, santa e agradável, e me permitir ser esmagada. Vou resistir para perfumar, como diz a Angel. Porque eu acompanho muitas pessoas, né, através do processo terapêutico, e eu vejo que, independente das dores e traumas que elas vivenciam, existem posturas diferentes para você ter diante do sofrimento. Você pode escolher endurecer o coração e se ofender contra Deus, ou você pode resistir, perfumar e ser esse azeite que vai gerar cura para a vida de outras pessoas. E as pessoas que resistiram não resistiram a esse processo, se renderam completamente e se permitiram ser realmente esmagadas pelo Senhor através do sofrimento profundo que elas enfrentaram e muitas vezes ainda enfrentam. Eu olho para elas e falo, uau, como elas são parecidas com Cristo, que é o que você falou. Que quando a gente se rende a esse processo de esmagamento, é isso que acontece, a gente se torna mais parecida com Ele, porque nós nos tornamos co-participantes dos seus sofrimentos e, consequentemente, nos tornamos mais parecidos. E aí eu pensava todo o tempo em José, porque José poderia ter endurecido o coração dele, se ofendido contra Deus e contra os seus irmãos, mas a postura dele fez com que ele cumprisse o propósito estabelecido por Deus. E você falou no final essa frase sobre o livramento que é gerado, né? E aí eu falei, foi exatamente isso que aconteceu. No caso de José, o propósito do esmagamento dele era para gerar livramento para sua família, para sua casa, justamente para aqueles que fizeram ele passar por tudo que ele passou e, consequentemente, para nações, né? Mas porque ele
teve uma postura de se submeter ao processo de esmagamento, e isso lapidou o coração dele, o sofrimento lapidou o coração dele para um coração mais parecido com Cristo. Quando ele chegou na posição estabelecida por Deus, ele pôde cumprir o propósito que Deus estabeleceu sobre a vida dele, de conceder livramento para os seus e para tantas pessoas, milhares de pessoas. Mas quando a gente tem uma postura de um coração endurecido, a gente sofre à toa. Então, se é para sofrer, que a gente sofra com a postura correta, um coração quebrantado e rendido ao Senhor, para que o esmagamento não seja em vão, mas para que esse esmagamento gere em nós o que precisa ser gerado e cumpra o propósito estabelecido por Deus. Amém? Obrigada, minha amiga, pelo seu sim. Você ia falar alguma coisa? Pode falar. Não, eu ia te falar que quando o Senhor começou a pensar comigo sobre essa questão, né, de azeitona, e é uma história longa, né, que é o processo da gente. Mas virou-se uma chavinha no foi exatamente na história de José. E aí, no final que eu li, eu decidi na minha Bíblia. Eu falei assim, uau! Na verdade, o propósito ali de José, quando a gente... eu só tinha escutado a administração de José, inclusive, eu já ensinei sobre José na escola com os adolescentes, e sobre a vida dele, e a gente só fala, só nessa parte sim, ó, que a obediência trouxe recompensa, né? Que ele foi de escravo a ser, só ficou abaixo de Faraó, governador do Egito, né? Então ele foi traído, e assim, o nível que ele chegou no final da vida dele foi o máximo, ele foi traído pelos seus irmãos, e aí você vê que quando foi a distribuição, né, nessa questão das 12 tribos, para José foi 2, que foi Manassés e Efraim. Então, para ele, tudo foi porção dobrada, né? Por questão dele ter sido resiliente, sido obediente até o fim. A gente vê que até o fim era pelo Senhor, né? Tanto que quando a mulher de Potifar vai lá perturbar ele, fala, não posso fazer isso com meu Deus, né? Então, era sempre pelo Senhor. E é o que eu tinha ouvido. E quando eu terminei de ler, o Senhor falou assim para mim, assim, ó, que José passou aquilo tudo que ele passou, tudo que ele viveu, porque, na verdade, se a gente for ver, quem ia ser exterminado, quem ia acabar, era a promessa do Senhor, porque o povo de Israel iria morrer de fome. Não ia ter, porque era após eles, né? Então, não iria ter. Eles morreriam de fome, seria acabar. E aí, conversando com a Mael também, como ela me mentora, conversando com a Mael, a pessoa mostrou isso no meu coração, ela falou assim para mim, Gi, o propósito sempre será sobre vidas. Coloca isso no seu coração. Ela me trouxe, olha para Esther, olha para Ruth. O propósito sempre será sobre vidas. Aí me lembrei de que ela falou que cada renúncia da gente aqui na Terra, a gente ganha uma autoridade no céu. Então, tudo que José passou, todo o processo de esmagamento que José passou, que foi muito, todo o processo dele foi para que ele tivesse autoridade, para quando ele chegasse lá no final, ele pudesse cumprir o propósito do Senhor. Para isso, ele precisava de autoridade, Mário. Sem autoridade, ele não conseguiria. Porque pensa, Mário, quando a gente vai falar de reino espiritual, José estava lutando contra a potestade. Era sobre um reino. Satanás sempre, até hoje, a gente sabe disso, a gente vê a guerra ali, ele tentou exterminar Israel. Quando fala sobre Israel, é sobre uma potestade, é sobre principados que você está lutando. Então, ele precisava de autoridade. Todas as renúncias dele, ele foi juntando autoridade, para que quando ele chegasse lá, quando ele precisasse tomar esse posicionamento, ele tivesse autoridade. Era sobre vidas. Assim foi com Ruth, assim foi com Esther. Elas, todos os processos que elas passaram, porque a gente sabe, né, a história de todas elas, de Ruth e de Esther, como também elas sofreram, como também elas abriram mão. Estou citando essas, mas a gente vai ver vários, Moisés, né? Mas a gente for vendo eles, todos eles passaram por esse processo de esmagamento, porque todos eles tinham uma missão para se cumprir, tinha-se um propósito. E aí, de acordo com o nível de entrega, é o nível do propósito, né? O nível de entrega é o nível de autoridade que você vai ter e é o nível de propósito que você vai cumprir. Então, sempre será sobre vidas. Sempre será. E sempre, olha para você ver, até hoje a gente fala deles, quantos anos se passaram? Quantos anos se passaram? E até hoje a gente fala deles. Então, é algo que
perpetua de geração para geração, de geração para geração. Então, o sofrimento que a gente não vai mais falar, né? Que a gente vai falar que é o nosso processo de esmagar, que está se tornando parecida com Cristo, é para isso. Sempre vai valer a pena. Sempre. Você vai estar lá com Jesus, descansando com Jesus, você não tinha buscado a sua noiva ainda, e vai continuar de geração para geração. Sim. Bem, outra coisa também que você falou que ministrou muito no meu coração, que você explicou sobre as 3 prensas, né? Então, você falou a primeira prensa é aquele azeite mais puro, mais refinado, né? Extra virgem, que ia para o templo. A segunda prensa para servir para alimento. E a terceira prensa para iluminar, porque era utilizado nas lamparinas. Eu não sei se é porque eu tenho essa coisa que Deus ministra comigo a respeito dessa ordem que eu vou falar para você, que eu consegui visualizar assim. Essa primeira prensa que iria para o templo é aquela primeira prensa que, como a Má até disse aqui no comentário, ela disse, é a primícia para o Senhor. Sim. Então, essa primeira prensa eu senti assim como se é uma oferta agradável para o Senhor, que Ele é a nossa prioridade, é a nossa primícia para Ele. Aí a segunda prensa eu vi como alimento, eu vi alimento para a nossa casa, porque quem come dos nossos frutos não são as pessoas de fora do nosso ministério, é na nossa casa. Sempre falo isso, né? Quem vai pegar aquele fruto, acessa aquele fruto e come todos os dias, geralmente, é as pessoas da nossa casa, nosso lar. Então, a segunda prensa é para servir de alimento para os da nossa casa, da nossa família. E aí, a terceira prensa, que é a gente iluminando, né? Sendo utilizada para lamparina, para iluminar. Aí, eu me pensei naquele versículo que remete a chamado, né? Onde fala que Deus não vai construir algo para colocar escondido, Ele vai colocar num lugar para que possa brilhar e todos possam ver as obras do Senhor. Então, a terceira prensa é para a gente viver o nosso chamado e ser usado para alcançar vidas, como você falou, e ser essa luz que brilha Cristo. Então, eu entendi isso, que é nessa ordem. A primeira prensa para Ele, a segunda prensa de alimento para a nossa casa, e a terceira prensa aí é para ver o nosso chamado, para ser essa luz que brilha diante das pessoas, as pessoas olharem e ver Cristo. Alguém que submeteu as 3 etapas de prensa de Deus, ela pode ter essa autoridade para brilhar e para cumprir o seu chamado, assim como José. Né? Muito obrigada, amiga, pelo seu sim, muito obrigada por aceitar estar aqui. Eu sei que você é uma filha obediente, rendida ao Senhor, por isso que você querendo ficar escondidinha, você obedeceu ao sim de Deus, ao chamado de Deus. Muito obrigada, que Deus continue te abençoando, que você continue sendo essa mentora abençoada, que não precisa do título oficial de mentor, que você simplesmente é, né? Que foi o que eu aprendi com o Senhor, quando eu falei para você, amiga, você tem que colocar lá na sua bio mentora, e o Espírito Santo falou comigo, ela não precisa colocar mentora oficial, né? Não precisa ser algo oficial, ela simplesmente é e ponto, né? E isso ministrou muito ao meu coração, então que você continue sendo, né? No dia a dia com as mulheres que Deus tem colocado na sua vida para você cuidar, como eu, por exemplo, né, que você está ali sempre mentorando, orando, intercedendo pela minha vida, me aconselhando nos processos que você está adiantada, como Isabel. E você, não, amiga, eu passei por isso, é assim, então vai dar certo, eu tô no caminho, Deus vai me ajudar, eu vou vencer mais essa prensa. Muito obrigada, que Deus continue te abençoando e te usando. Você quer orar para a gente finalizar ou eu oro? Pode ser. Você que sabe. Pode orar, então, para a gente finalizar. Pai, queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por essa noite de alinhamento, Pai, sobre a nossa vida. Essa noite de refrigério. Essa noite de recordação. Nos lembrar, Senhor, qual o nosso chamado, qual é o nosso propósito. Por que estamos aqui na Terra? O Senhor, sempre com tanto amor, com tanta longanimidade, com tanta misericórdia, sempre nos lembrando por que estamos aqui. Ó Pai, o Senhor sempre fala ao nosso coração e às vezes a gente não está nem percebendo o que o Senhor está falando, mas o Senhor está falando, o Senhor está instruindo, o Senhor está cuidando, o Senhor está alinhando. Lá na frente a gente começa a juntar as peças dentro das nossas limitações, né, de ser humanos, que nós somos limitados. A gente vai juntando as peças e vai falando, olha, o Senhor já tinha falado isso. A gente começa a te agradecer e fala, uau, eu só passei por isso porque Ele segurou minhas mãos.
Às vezes, no processo, a gente nem vê o Senhor segurando as nossas mãos, Pai. A gente só fica com nossos olhos ali diante do processo e nem consegue ver a sua mão nos segurando. E o Senhor está ali, está ali. Mesmo a gente não vendo, o Senhor está ali segurando as nossas mãos, Pai. Pai, a minha palavra nessa noite é de gratidão ao Senhor. De gratidão, porque eu sei que assim como o Senhor tem exalado bondade, graça e misericórdia sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha casa, o Senhor está exalando graça e misericórdia sobre a vida dos meus irmãos, Pai. O Senhor tem alcançado a vida dos meus irmãos, o Senhor tem cuidado para que eles possam permanecer, Senhor, no propósito, para que a sua vontade, Senhor, seja cumprida, a sua vontade soberana, a sua vontade perfeita, Pai, para que ela seja cumprida. Senhor, obrigado. Obrigada por essa graça, por essa bondade, por essa misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Obrigada por o Senhor ter guardado a vida de cada um dos meus irmãos. Obrigada por o Senhor estar guardando a vida de cada um dos meus irmãos. Obrigada, Senhor, por o Senhor se apresentar a nós de uma forma tão extraordinária. O Senhor se tornar tão pequeno para que o Senhor se torne conhecido, para que a gente possa tentar entender para quem é o nosso Deus. Ah, Senhor, que amor é esse? Que amor é esse, Pai? Assim, Senhor, como é, Senhor, a letra da música, Senhor, que o Senhor que deu para nossa irmã Luma, Pai, eu pido, assim, falando que o Senhor nos libertar de nós, para que o Senhor nos liberte de nós. Essa é a minha oração também, para que o Senhor nos liberte de nós mesmos, como a Mari disse aqui, como a Sol disse aqui, para a gente viver um cristianismo maduro, que é para isso que o Senhor nos tem chamado, para esse cristianismo maduro. Ah, Deus, que possamos sair daqui, Senhor, depois dessa live, posicionados, Pai, em maturidade, Senhor, para que possamos deixar de viver esse evangelho, Senhor, esse evangelho de faz de conta, esse evangelho de contos de fadas, Senhor, esse evangelho que nós criamos na nossa cabeça, que nós inventamos, Pai. Possamos sair daqui maduros, Senhor, entendidos, ó Pai, o que é viver o evangelho, para que essa palavra, Pai, que quando a gente falar, Senhor, que Jesus seja visto em mim, para que eu sou uma cristã, e ser cristã significa ser parecida com Cristo, para que todas as vezes que nós dissemos essa palavra saia poder, virtude da nossa boca, verdade, Senhor, essência, para que a gente possa viver verdadeiramente o evangelho, para que a gente de verdade, Pai, com sinceridade, Senhor, a gente possa realmente parecer contigo, ser exalado o seu amor, para que as pessoas possam olhar para nós e ver realmente o Senhor, Pai. Para que as pessoas possam olhar para a gente e sentir desejo de viver aquilo que nós estamos vivendo, mas porque estão vendo o Senhor. Não, Senhor, vem em nós alguma capacitação, porque tudo isso vem do alto, mas que elas possam ver o Senhor, que elas possam sentir o Senhor. Que saia a virtude, ó Pai, de nós, de dentro de nós e através de nós, para alcançar vidas. E quando as vidas sentarem para conversar conosco, ou conviverem conosco, seja em filas de bancos, de ônibus, em trabalho, em qualquer lugar que nós estejamos, Pai. Para que as pessoas, quando nós tivermos contato com as pessoas possam sair transformadas verdadeiramente, ó Pai. Verdadeiramente, Senhor. Sabe assim, com aquele desejo, uau, eu quero sentir isso, eu quero viver isso, para que através da nossa vida, vidas sejam alcançadas, sejam libertas e transformadas. Toca, Senhor, nos lados de cada uma de nós, Pai, que estamos aqui nessa live, e onde a live vai alcançar, Senhor, com brasas vivas no altar, para que quando a gente possa sair a verdadeira unção, Pai, com transformação. Continue, Senhor, usando a vida da Mari para o louvor da Tua glória.
Continua usando, Senhor, a vida de cada uma dessas meninas que estão presentes nessa live para o louvor da tua glória. Sopra, Senhor. Sopra o nome delas aonde o Senhor quer que vá, Pai. Aonde o Senhor quer que chegue. Enche elas de ousadia, de coragem, de capacitação para elas fazerem, Senhor, para elas cumprirem o seu propósito, o seu chamado, Pai. Toque em cada uma delas agora nesse momento, Pai. Com poder, com autoridade do alto, Pai. Enche a vida de cada uma delas agora com uma unção, Pai, com uma ousadia que vem do alto, Pai. A ousadia de romper, Pai. A ousadia de fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, Pai. Que a gente possa começar a se enxergar com os olhos que o Senhor nos vê, Pai, para cumprir o seu chamado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê estratégia e sabedoria para cada uma delas, Pai. Naquilo que elas estão precisando, Senhor. Para poder cumprir o seu chamado. No nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de ser sua voz. Eu te peço e te agradeço, Pai, por essa oportunidade de derramar da tua graça, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Eli. Obrigada, amiga. Deus abençoe, viu? Beijo, amo você. Um beijo, fica com Deus. Também amo você. Um beijo.